Olá, sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos explorar o conceito cabalístico de Tzimskin, a contração divina. Isso mesmo. Nossa principal fonte, a Fumo de Costume, é um curso que se aprofunda no Tzimshu, especificamente como é descrito no livro do Zohar. O Tzimshu. Pode ser um conceito tanto desafiador de entender a princípio, não é? Sem dúvida. Mas o interessante do nosso material de hoje é que ele desmistifica essa ideia, sabe? Apresenta o Tzimshu de forma gradual, com metáforas e exemplos bem práticos que facilitam a compreensão. Que bom. Para começarmos então, vamos voltar ao básico. O que é a Cabala? A Cabala, no fundo, é uma tradição mística dentro do judaísmo. Ela busca desvendar as dimensões, digamos, ocultas da realidade. Interessante. É como se ela se aprofundasse nos mistérios, sabe? Da criação da própria existência e, claro, da relação entre Deus e o mundo. Mas é importante entender que a Cabala vai além de meros ensinamentos religiosos. Ela é, na verdade, uma estrutura, um framework, para nos ajudar a compreender os mistérios da existência. E qual o papel do Zohar nessa história toda? Você mencionou que o curso se baseia bastante nele. O Zohar é fundamental, diria. É um dos textos mais importantes da Cabala. Certo. E o curso que estamos usando como base mergulha a fundo nos seus ensinamentos. O Zohar nos dá uma visão, profunda da natureza de Deus, da alma humana e de toda a dinâmica da criação. É como um mapa, um guia, que nos leva pelos labirintos da realidade espiritual. Fascinante. Com essa base, então, vamos mergulhar no Tzimtzum, que significa exatamente esse termo. Tzimtzum, em hebraico, significa contração, ocultação, retraimento. Na Cabala, ele descreve esse processo, digamos, único pelo qual Deus, que é infinito e onipresente, se retraiu. Para criar espaço para o universo, um espaço separado dele mesmo. Bem diferente das narrativas tradicionais de criação, né? Com certeza. É como se Deus se autolimitasse. Exato. Em vez de simplesmente criar o mundo a partir do nada, ele impõe um limite a si mesmo. Incrível. É um ato de autolimitação divina. Deus, na sua infinita sabedoria, se retrai, se esconde para que algo fora dele possa existir. E isso nos leva a uma pergunta crucial. Por que Deus faria isso? Qual o propósito do Tzimtzum? É uma pergunta que não quer calar. Por que um Deus infinito escolheria se ocultar? O Tzimtzum, na verdade, nos dá algumas pistas. Uma delas é que ele explica como um mundo finito, como o nosso, pode coexistir com um Deus infinito. A contração divina cria um espaço onde a presença de Deus se manifesta de forma mais sutil, permitindo que a criação tenha, digamos, sua própria autonomia. Então, o Tzimtzum seria essencial para a existência do universo. Exatamente. Sem a contração, a luz divina seria tão intensa, tão poderosa, que nada além de Deus poderia existir. Nossa. É como tentar enxergar alguma coisa em um quarto completamente iluminado por uma luz super forte. Entendi. Para que os objetos se tornem visíveis, a gente precisa, diminuir a intensidade da luz ou criar sombras. O Tzimtzum é como se Deus diminuísse sua luz, sabe? Para que a criação pudesse, enfim, emergir. Que metáfora interessante. E como esse conceito se aplica à nossa busca espiritual? O que o Tzimtzum nos ensina sobre a busca por Deus? Ele nos ensina que a busca por Deus exige que a gente vá além das aparências, sabe? Sim. A gente busca a sua presença oculta que se manifesta de forma sutis no mundo. É como se ele estivesse nos convidando a uma jornada interior, um mergulho profundo em nossa alma, onde reside a centelha divina. E por falar em alma, como o Tzimtzum se relaciona com a alma humana? Na Cabala, a alma humana é vista como uma centelha, um fragmento da luz de Deus que foi emanada, enviada para o mundo material. O Tzimtzum explica como essas centelhas se separaram da fonte original, sabe? E se espalharam pelo universo. Mas essa separação, é importante lembrar, não é definitiva. É apenas uma etapa na jornada da alma. E qual seria o objetivo final dessa jornada? Qual a missão da alma humana na perspectiva da Cabala? A missão da alma é retornar à sua origem, à unidade com Deus. Essa jornada de retorno é um processo de Tikkun Olam, que significa reparação do mundo. Através das nossas ações, escolhas, práticas espirituais, podemos elevar essas centelhas divinas e contribuir para a harmonia do cosmos. Uau, que lindo! Mas como podemos realizar essa reparação? Se Deus se ocultou através do Tzimtzum, como podemos nos conectar com essa luz divina que agora está escondida? A Cabala nos oferece várias ferramentas para essa jornada espiritual, sabe? Como o estudo da Torá, a prática dos mandamentos, a oração, a meditação e, claro, o desenvolvimento de virtudes como a compaixão e a bondade. Ou seja, a vida se torna um processo de descoberta e retorno à unidade com Deus. Isso mesmo. E que cada passo que damos nesse caminho contribui para a reparação do mundo. Exatamente. Cada momento, cada escolha, cada ação é uma oportunidade de nos aproximarmos da luz divina e participarmos da redenção do mundo. Incrível. Mas o Tzimtzum
não afetou apenas a nossa realidade espiritual, certo? Ele também teve um impacto, digamos, profundo na nossa percepção do tempo e do espaço. Como a Cabala explica essa relação? Na Cabala, o tempo e o espaço, como nós os percebemos, não são entidades absolutas fixas, mas sim reflexos da luz divina ocultada pelo Tzimtzum. Antes da contração não existia o tempo linear como a gente conhece, apenas um eterno presente e um agora infinito. O Tzimtzum, na verdade, criou as condições para que o tempo se manifestasse, e o espaço também, claro, permitindo que a criação se desenvolvesse em etapas de forma gradual. Não podemos dizer que o tempo e o espaço, como os vivenciamos, são consequências da ocultação divina, da necessidade de criar um mundo diferenciado. Isso aí. O Tzimtzum nos ensina que a realidade física que experimentamos com suas leis e limites é uma manifestação da luz divina. Mas essa luz está, digamos, oculta, velada. E é justamente esse véu que nos permite experienciar a vida como a conhecemos, com todas as suas alegrias, tristezas e desafios. É fascinante como um único conceito pode ter implicações tão profundas em tantos aspectos da nossa realidade. E olha que mal começamos a explorar as nuances do Tzimtzum. Mas, por hora, vamos fazer uma pausa. É uma boa ideia. Retomamos nossa conversa na próxima parte do nosso mergulho profundo. Pois é, ainda temos muito o que desvendar sobre o Tzimtzum. Mas antes de prosseguirmos, queria voltar àquele ponto que a gente tocou na primeira parte, lembra? Qual? A questão da alma humana, sabe? Essa ideia da alma como uma centelha divina. Sim, lembra? Um conceito fundamental na Cabala, né? Com certeza. E você mexeu nos diferentes níveis da alma. Lembra? Será que você podia explicar melhor essa ideia? Claro. Na Cabala, a alma não é vista como algo, digamos, único, mas como uma estrutura com vários níveis. 5 níveis principais, para ser mais exato. Nefesh, Hurash, Neshama, Shai e Yetida. Nossa, são nomes bem complexos. É, né? Mas cada um representa um aspecto diferente da nossa alma. Esses níveis, na verdade, se conectam com a luz divina de maneiras específicas. Entendi. E na prática, o que cada um desses níveis significa? Bom, o Nefesh, por exemplo, é o nível mais básico ligado à nossa dimensão física, aos nossos instintos de sobrevivência, sabe? Coisas bem básicas. Já o Urash está mais ligado às emoções, aos nossos desejos, e o Neshama representa o intelecto, a nossa capacidade de pensar e compreender o mundo. Faz sentido. E os outros dois? O Shayar e o Yetida? Esses são os níveis mais, digamos, elevados. Eles se conectam com a sabedoria e a unidade divina. O Shai está associado à compreensão profunda da realidade espiritual, enquanto o Yetida representa a união total com Deus, sabe? A experiência da unidade absoluta. Como se a alma fosse uma escada, então. Uma escada que nos leva da matéria para o espírito. Dessa separação para a unidade. É uma ótima analogia. A jornada espiritual, na Cabala, é justamente essa ascensão pelos níveis da alma. É buscar a conexão cada vez mais profunda com a luz divina, até chegar à união com a Ein Sof. Falando em Ein Sof, lembrei daquela ideia de que, antes do Tzimtzum, a luz divina era homogênea, sem diferenciação. Sim, Como essa luz se transformou em toda essa complexidade que vemos no universo? é uma ótima pergunta. O Tzimtzum, ao criar o espaço para o universo, também permitiu que a luz divina se manifestasse de formas variadas, sabe? É como a luz branca, que ao passar por um prisma, se decompõe no espectro de cores. Cada cor, nessa analogia, seria um atributo divino, uma qualidade específica da luz divina. E são esses atributos que na Cabala são chamados de Sefirot, que compõem a estrutura da criação. Então, as Sefirot são como fragmentos da luz divina, cada um com uma função específica. Exatamente. Pense na bondade, na sabedoria, na beleza, na força. Cada uma dessas qualidades é uma sefirá, uma emanação da luz divina que contribui para a formação e a harmonia do universo. E como essas Sefirot se organizam? Elas têm alguma estrutura? Sim, na Cabala elas são representadas na árvore da vida. Árvore da vida. É como um mapa da criação, mostrando como a luz divina flui do Ein Sof, a fonte primordial, através da Sefirot, até o nosso mundo material. É como um diagrama, então, que mostra a complexidade da criação e como tudo se conecta. Exatamente. A árvore da vida é uma ferramenta muito útil para quem estuda a Cabala. Ela nos permite contemplar a estrutura do universo, a relação entre a Sefirat e o fluxo da luz divina que permeia a criação. E a Shetina, onde ela entra nessa história da Sefirot e da árvore da vida. Lembra que a Shetina é a presença divina manifesta no mundo material. Sim, lembro. Pois bem, na Cabala ela é frequentemente associada à última Sefirat da árvore da vida, Qual? Malkuth, que representa o reino material, a realização da criação. Então, a Shekinah seria como o ponto final da árvore da vida. O ponto de contato entre a luz divina e o mundo material. Isso mesmo. E o Tzimtzum, ocultar a luz divina, também impacta a forma como a Shekinah se manifesta no mundo.
É como se a contração divina tivesse encoberto a Shekinah, tornando sua presença menos perceptível. Entendi. Mas se a Shekinah está encoberta por causa do Tzimtzum, como a gente pode se conectar com a presença divina? Essa é a grande questão. Mas a Cabala nos ensina que, apesar da ocultação, a gente pode sim se conectar com a Shekinah. Existem caminhos para acessar a luz divina que permeia a criação. E um dos principais é a prática das mitzvot. As mitzvot, os mandamentos. Sim. Mas como os mandamentos, que são basicamente regras de conduta, podem nos conectar com a Shekinah? Não entendi. Na Cabala, as mitzvot não são vistas como leis que a gente tem que seguir cegamente. Elas têm um significado espiritual muito profundo, sabe? Cada mitzvah é como um canal que nos conecta com a luz divina, que nos permite revelar a presença de Deus no mundo. Então, ao praticar as mitzvot com consciência e intenção, a gente está, na verdade, participando da reparação do mundo, ajudando a restaurar a Shekinah. Exatamente. A prática das mitzvot é uma forma de tikkun olam, de contribuir para a harmonia do cosmos e para a manifestação da luz divina no mundo. E o estudo da Torá. Qual o papel dele nessa busca pela Shekinah, pela conexão com a luz divina? O estudo da Torá é fundamental na Cabala. A Torá é vista como uma emanação da sabedoria divina. Ela contém segredos profundos sobre a criação, a natureza de Deus e o propósito da vida. Então, ao estudar a Torá, estamos nos aproximando da mente de Deus, buscando entender os mistérios da criação. Exatamente. A Torá é como um mapa que nos guia pelos labirintos da realidade espiritual, sabe? Sim. Revelando a presença de Deus em cada detalhe da criação. E a oração, como ela se encaixa nessa busca pela Shekinah? A oração é uma forma de comunicação direta com Deus. É um canal para a gente expressar nossa gratidão, nossos pedidos, nosso desejo de nos conectar com Ele. Na Cabala, a oração é vista como uma ferramenta muito poderosa para elevar a nossa alma, para romper as barreiras da ocultação e nos aproximar da Shekinah. É como se a oração fosse um fio que nos conecta diretamente à fonte da luz, mesmo que essa fonte esteja oculta. Exatamente. A oração sincera, fervorosa, tem o poder de transcender as limitações do mundo material e nos aproximar da presença divina. E a polaridade do bem e do mal, como a Cabala explica isso? Se Deus é bom e criou o mundo através do Tzimtzum, de onde vem o mal? É uma pergunta complexa, mas a Cabala nos ensina que o mal não é uma força independente, não é algo oposto a Deus. Na verdade, o mal é uma consequência da ocultação da luz divina. Com o Tzimtzum, Deus criou um espaço onde sua luz se manifesta de forma mais sutil. E isso permite o livre-arbítrio, mas também abre a possibilidade do afastamento da luz divina. Então o mal seria como uma sombra, uma ausência da luz divina, uma consequência da nossa liberdade de nos aproximar ou nos afastar de Deus. Exatamente. O mal não é algo que faz parte da criação, mas sim uma distorção, um desequilíbrio que surge quando a gente se afasta da fonte da luz, da vontade divina. E é por isso que a nossa missão, como seres humanos, é buscar a luz, praticar o bem e contribuir para a reparação do mundo. É uma visão desafiadora, mas também libertadora. A gente se torna protagonista na luta contra o mal, né? Agentes da luz divina no mundo. Exato. A Cabala nos dá as ferramentas para essa jornada. O estudo da Torá, a prática das mitzvot, a oração, a meditação, o desenvolvimento das virtudes. Tudo isso nos ajuda a trilhar o caminho da luz, a revelar a presença divina no mundo e a contribuir para a harmonia do cosmos. É incrível como o Tzimtzum da contração divina nos faz repensar tudo, né? Nossa relação com Deus, com o mundo e com a gente mesmo. E nos desafia a buscar a luz, praticar o bem e contribuir para a reparação do mundo. Mas por hoje, acho que podemos parar por aqui. É uma boa. Na próxima parte, a gente continua explorando os mistérios do Tzimtzum. Voltando ao nosso papo sobre o Tzimtzum, tem um ponto que eu acho importante a gente esclarecer. A aparente, como posso dizer, contradição entre a onipresença de Deus e a sua ocultação através do Tzimtzum. É verdade. Se Deus está presente em tudo, como Ele pode ao mesmo tempo estar oculto, não faz muito sentido, né? Essa é uma das grandes questões da Cabala. Mas a gente pode entender melhor essa aparente contradição usando uma analogia, a analogia do Sol. Do Sol. Como assim? Imagine o Sol como uma fonte de luz e calor, infinitos, assim como Deus. Certo. Ele irradia sua energia para todo o universo. Sim, faz sentido. Mas mesmo estando presente em todos os lugares, a luz do Sol se manifesta de formas diferentes, né? Dependendo da superfície do objeto que ilumina. É verdade. Às vezes a luz do Sol é intensa, ofuscante, às vezes é mais suave, difusa. Exatamente. E a luz divina, mesmo sendo onipresente, também se manifesta de maneiras diferentes, em diferentes níveis da realidade. Então, Tzimtzum seria como um filtro que modula a intensidade da luz divina, permitindo que ela se manifeste de várias formas. Perfeito. O Tzimtzum, na verdade, não elimina a presença divina. Ele apenas a torna mais sutil, mais velada, em certos níveis da realidade.
E essa ocultação, como a gente já viu, é fundamental para que a gente tenha livre-arbítrio. Isso. Para a gente poder escolher o nosso caminho sem sermos, digamos, dominados pela intensidade da luz divina. Exatamente. O Tzimtzum, no fundo, é um ato de amor e sabedoria, que nos permite experienciar a vida com todas as suas nuances e crescer espiritualmente através das nossas escolhas. E por falar em crescimento espiritual, como o Tzimtzum se relaciona com a nossa busca pela verdade? Se a luz divina está oculta, como a gente pode encontrar a verdade? A Cabala nos ensina que a verdade não é algo externo, algo que a gente encontra em algum lugar. A verdade, na verdade, é uma realidade interna, que a gente descobre dentro da gente. A verdade está em nós, na nossa centelha divina, na nossa conexão com a fonte da luz. Então a busca pela verdade seria, na verdade, uma jornada interior, um mergulho na nossa própria alma. Isso aí. E o Tzimtzum, ao ocultar a luz divina, nos impulsiona nessa busca. Ele nos desafia a ir além das ilusões do mundo material e a buscar a verdade dentro da gente. Mas como a gente pode ter certeza de que estamos no caminho certo? Como saber se estamos de fato encontrando a verdade? A Cabala, como sempre, nos dá algumas ferramentas para essa jornada. Quais? O estudo da Torá, a prática das mitzvot, a meditação, a oração. Sim. Essas práticas nos ajudam a purificar a mente, a fortalecer a intuição e a nos conectar com a sabedoria divina. Seriam como bússolas, então, que nos orientam no meio da escuridão e nos guiam em direção à luz da verdade. Exato, elas nos ajudam a despertar a centelha divina que está dentro da gente e a reconhecer a verdade que se manifesta em tudo, em cada detalhe da criação. É incrível como o Tzimtzum, a contração divina, nos leva a repensar nossa relação com Deus, com o mundo, com a gente mesmo. Ele nos desafia a buscar a luz, a agir com propósito, a construir um mundo melhor. E a reconhecer que, mesmo na ocultação, a presença divina está sempre conosco, nos guiando, nos amando. É um convite a uma jornada incrível de descoberta, de transformação, de união com a fonte, de tudo que existe. É isso que o Tzimtzum nos revela. É isso mesmo. Obrigado por nos guiar nesse mergulho profundo no Tzimtzum. Espero que ele inspire nossos ouvintes a buscar a luz divina na vida deles e a fazer a sua parte na construção de um mundo melhor. Obrigada a você e a todos que nos acompanharam nessa jornada. Até a próxima!